Olá, seja muito bem-vinda à Semana Resgate Sua Saúde. Eu sou a doutora Ruth Mercúrio, nutricionista há mais de 15 anos e criadora do MIV, Método Imunidade para a Vida. Durante essa semana eu vou te mostrar como é possível se livrar das suas dores e doenças sem o uso de remédios em até 90 dias através da alimentação. Mesmo que você sinta dores nas articulações, tenha queimação, azia, insônia, ansiedade, sofra com diabetes, depressão, colesterol alto, pressão alta, além de vários outros problemas que falaremos hoje. Tudo isso sem remédios, sem antibióticos, sem tratamentos caros, sem cardápios montados e o mais importante, usando ingredientes simples que você tem na sua casa ou que você consegue em qualquer mercado. E olha, eu não estou falando de dieta restritiva, eu não estou falando de contar calorias nem nada do tipo. Eu estou falando de saúde, de curar você com o poder das coisas mais maravilhosas que a natureza nos dá, aquilo que nos nutre o corpo, o nosso corpo, aquilo que tem o poder de nos curar, que é a alimentação, os alimentos. A alimentação é a base do método que já ajudou centenas de mulheres a terem resultados como este aqui que você vai ver. Eu sentia muito mal-estar, enxaqueca era quase todos os dias, Ruth, que eu tinha. Puxa vida, né? Gases, inchaço na barriga, então eu tinha muita insônia, não conseguia dormir direito. Aquela azia, aquele mal-estar, era muito anormal. Eu tinha asma, né? Então eu tinha várias crises de asma. Inclusive, antes eu achava que era relacionada a mudanças de temperatura, e depois eu vi que não era bem isso. E tinha também a gastrite, né? Problema no estômago e tal, que não conseguia ficar sem medicação, né? Para nenhuma dessas questões. Quantas internações no ano passado o João Vitor teve, com 2 aninhos? Ele ficou 2 vezes internado ano passado, ano retrasado ele ficou 4 ou 5 vezes internado. Eu estava acima do meu peso já há uns anos, porque eu tinha uma inflamação na sífise púbica, que tomei muito remédio para isso e não ficava boa, não ficava. Ruth, eu passava assim uma semana quase de rinite e sinusite. Muitas dores mesmo, eu sentia muito ardor. Era aquela coceira insuportável no nariz. Era terrível. Né? Sim, eu tomava remédio para ácido úrico, né? Eu tomava remédio para o estômago, eu não via sem remédio para o estômago. E fora as intercorrências no dia a dia que eu sentia, eu ia pegando analgésico, enfim, né? Aqueles remédios que antes deixava dentro da bolsa e que, né, não era muito bacana, mas eu não conseguia ficar sem. De asma, né? Falta o ar, né? É o que acontecia muito. Faltava o ar. Qual era a frequência das crises? Semanal. 2 dias bom e 3 ruim. Ele tomava a Aerolin, é um combinado com a Aerolin, que é para a questão respiratória, né? Fora a inalação com Plenil A, Atrovente combinado com Berotec. Era o que ele usava bastante, assim, muito. Fora os antibióticos, que eram recorrentes, né? O tempo inteiro doente, o tempo inteiro gripado, o tempo inteiro com febre. E hoje não tem mais. Hoje acabou. Essa parte inflamatória foi cessada. Totalmente. Hoje eu não tenho mais gordura no fígado, o meu nódulo ele tá super controlado, né? Minha asma tá controlada, o meu ácido úrico não tá mais alto, inclusive, né, tá no quadro considerado. E também a questão do estômago, não sinto mais nada, a gastrite ela não existe mais. E assim, com muito pé no chão, né? Algo muito assim, simples mesmo. Não foram 30 dias, até hoje, né, eu tenho mantido isso na minha vida, né, essa mudança alimentar, eu tenho mantido, graças a Deus, eu não tenho que me queixar. Rinite, sinusite, jamais! E graças a Deus, assim, eu estou muito feliz. Né, Nunca mais teve? Nunca mais eu tive. E agora já não fica, né? Já não tive nenhuma internação desde que te conheci, doutora, e esse ano, desde que a gente começou, acho que ele nunca mais internou.
total. Eu sou outra pessoa do que eu era. Eu sou a Zezeca que eu era antes de ficar com esses problemas todos. Coisa linda. Em quanto tempo, Zezeca? Em quanto tempo você se sentiu melhor? Foi muito pouco tempo, cara. Foi muito pouco tempo. No máximo um mês e pouco. Então, hoje eu não tomo nenhum remédio convencional, né? É importante dizer também que eu fazia um tratamento bem rigoroso para asma, né? Então, fora a questão do estômago, do ácido úrico, eu tomava, tinha que tomar bombinha. Então, hoje, Ruth, eu consigo, depois de todo o acompanhamento, né? Não ter a necessidade mais de ficar fazendo uso desses medicamentos, né? Hoje eu só tomo suplementos, né? Que aí é a questão diária e tal, das vitaminas, enfim. Mas os medicamentos convencionais que antes eu tomava para questões de saúde, eu não tomo mais. A secreção não tem mais. É limpinho, né? A senhora foi, assim, um anjo que chegou e que revolucionou a gente, né? E que veio para ajudar e falar, ó, tá errado, isso não pode, isso pode, é o que a gente queria, só um olhar. Na aula de hoje, eu vou te dar 3 dicas práticas para você seguir e começar a melhorar a sua saúde hoje mesmo. Serão dicas poderosas que você pode começar a fazer assim que terminar a aula e que irão te ajudar ainda nesta semana. No final desta aula, eu ainda vou te dar uma receita poderosa que vai te ajudar no processo de desinflamação e de recuperação da sua saúde. E olha, só para te lembrar, na nossa primeira aula eu falei sobre os 3 principais erros que te impedem de ter saúde. E eu também te expliquei sobre o consumo de alimentos light, diets e fits, achando que são saudáveis, né? E que na verdade muitas vezes só estão levando o seu dinheiro e não estão te trazendo benefícios algum, pelo contrário, malefícios. Eu falei também sobre achar que tomar remédios todos os dias é normal. Na maioria das vezes os remédios podem estar trazendo mais sintomas do que aliviando a sua doença. E por último, o erro mais importante, que é não cuidar do seu intestino. Ele é responsável não só por eliminar as fezes, como também absorver água e nutrientes, ajudar na digestão dos alimentos, modular nossa imunidade, produzir hormônios e neurotransmissores. E caso você ainda não tenha assistido a aula 1, eu recomendo que você clique aqui em algum lugar dessa página para assistir essa aula, ok? É muito importante para você entender daqui para frente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua participação e também de todas vocês, agradecer pela quantidade de mensagens que eu estou recebendo no Instagram, pelos comentários que vocês estão fazendo abaixo desse vídeo também e pelos posts e comentários que estão deixando lá na comunidade do Facebook. E eu estou me esforçando, olha, para poder ler e responder todos eles, tá bom? E se você ainda não entrou na comunidade do Facebook, aqui nesta página tem um botão azul, basta clicar e solicitar para fazer parte e compartilhar com a gente o que você está achando desta semana. E se você deseja recuperar a sua saúde, se livrar das suas dores e doenças sem o uso de remédios em até 90 dias através da alimentação, você precisa não só parar de cometer esses erros que eu citei na aula 1, mas também começar a praticar tudo que eu vou te mostrar a partir de agora. Então seja bem-vinda à aula 2 da semana Resgate Sua Saúde. O primeiro passo para ter mais saúde e se livrar das doenças é tratar o seu intestino. Lembra que na aula 1 eu fiz uma comparação entre o intestino e o aquário? Pois bem, a primeira coisa que temos que fazer é limpar o aquário. O intestino é responsável pela ação de 80% da imunidade do seu organismo. O intestino participa da formação de toda a resposta de proteção contra vírus, bactérias, fungos, vermes e tudo que pode ser agressivo para o seu corpo. Seu intestino é responsável por todo o seu sistema imunológico, hormonal e endócrino do seu corpo. Portanto, se o seu intestino não estiver saudável, todas as funções ficarão comprometidas. Agora imagina se o
seu sistema imunológico fraco, seu sistema hormonal endócrino desregulado, o seu aquário sujo. O resultado não poderá ser outro a não ser o desenvolvimento de várias inflamações e doenças, inclusive doenças intestinais, inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, artrite reumatoide, diabetes, hipertensão, constipação, tendinite, esclerose múltipla, fibromialgia, gastrite, esteatose hepática, osteoporose. Se é possível se livrar de tudo isso através da alimentação? Sim, é possível, porque a maioria das pessoas não sabem disso. Então, por que não nos ensinam sobre os poderes da alimentação? Por que se ensina apenas que para tratar as doenças precisamos tomar dezenas e mais dezenas de medicamentos? E lembra o que eu te disse na aula 1? A indústria mais rica e poderosa é a indústria farmacêutica. E ela não quer a sua cura. A prova disso é que eu aposto que você já pesquisou milhares e milhares de vezes pela cura da sua doença. Passou por diversos médicos, gastou uma fortuna com exames, remédios, consultas, já gastou um tempão tentando achar uma forma para se sentir melhor e até agora não conseguiu absolutamente nada do que você realmente gostaria de conseguir. É verdade ou não é? Eu sei de tudo isso, sabe por quê? Porque eu também fui como você. Eu aposto que a única coisa que você conseguiu foi lotar uma gaveta com resultados de exames e de cartelas de remédios caríssimos e cheios de efeitos colaterais. Então, você precisa entender que se você não tratar o intestino, poderá ter qualquer doença, sem exceção. A ideia de que o intestino comanda o corpo veio da tradição da medicina oriental. Essa concepção veio a partir da análise de que o intestino é responsável por assimilar o essencial e descartar o inútil. Nesse sentido, quando o corpo não vai bem, é sinal de que está com algum problema no funcionamento intestinal. Por isso que na cultura oriental é comum o hábito de observar o aspecto das fezes. Afinal, acredita-se que o ato de defecar mantém a ordem e o ritmo de muitas outras funções do organismo. Você já parou para analisar os aspectos das suas fezes? Eu quero te explicar cada um deles para você entender o que pode estar ocorrendo com o seu corpo. Vamos lá? O primeiro tipo geralmente está ligado a uma alteração aguda na flora intestinal, como logo após o uso de antibióticos ou uma dieta pobre em fibras. Isso acontece porque na falta de bactérias e fibras no intestino não há nada para ajudar a reter a água, fazendo com que os pedaços de fezes fiquem duros e difíceis de passar. Já o tipo 2 é representado por fezes compactas em uma massa única, mas com aspecto encaroçado. As causas mais comuns são hemorroidas, fissuras anais, retenção da defecação, prisão de ventre e tudo isso pode levar à síndrome do intestino irritável pela presença contínua de fezes na parede intestinal. E esse tipo pode ser um sinal de falta de água e dieta pobre em fibras. O tipo 3 é muito parecido com o 2, porém as fezes ficam paradas no intestino por menos tempo. As fezes, o ideal é o 4, onde são alongadas, lisas e macias. Já o tipo 5, as fezes são em pedaços, típicos de evacuação de 3 a 4 vezes ao dia. Ambos os tipos são normais, de uma alimentação saudável, controlada e o intestino com bom funcionamento. O tipo 6 é um formato pastoso com bordas irregulares. Nesse caso é difícil o controle sobre a evacuação e geralmente está ligado à desidratação, excesso de potássio, aumento da pressão arterial, estresse, uso de temperos como aditivos químicos ou bebidas energéticas. Portanto, o último tipo é o 7, onde temos a diarreia, ou seja, evacuações totalmente líquidas que podem estar acompanhadas de dores abdominais. Pode ser causada por vários tipos de doenças, viroses, infecção intestinal, intolerância alimentares, isso tudo pelo fato de você ter uma desordem intestinal e não conseguir absorver os nutrientes necessários que o seu corpo precisa. Agora, se você já entendeu o seu tipo de fezes e qual a importância da alimentação para que o seu intestino não fique cheio de toxinas, acarretando em doenças, eu vou te dar 2 dicas simples para você limpar o seu aquário. Dica número 1. Consuma gorduras boas. As gorduras boas são importantes para o fornecimento de
energia, ajudam na lubrificação das paredes intestinais, são fontes de ômega 3 e auxiliam na absorção de algumas vitaminas, o que é essencial. Muitas vezes você até consome bons alimentos ou até mesmo toma polivitamínicos, mas se o seu intestino não conseguir absorver essas vitaminas, todas serão eliminadas nas suas fezes. E alguns exemplos que nós temos de gorduras boas são abacate, óleo de coco e leite de coco, gorduras excelentes. 2. Beba mais água. Sim, isso mesmo. Parece simples, né? Mas a água é fundamental não só para o nosso corpo, como todo o nosso intestino. Uma das funções da água é lubrificar as paredes intestinais e ajudar na movimentação do bolo fecal, que são as fezes, evitando assim a prisão de ventre. Se o nosso corpo não tem líquidos suficientes, ele acaba absorvendo muita água do bolo fecal lá do intestino, deixando as fezes ressecadas. E para saber a quantidade de água necessária, basta você multiplicar o seu peso por 0,04 de água. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, basta fazer 60 vezes 0,04 litros, que vai dar 2 litros e 400. Isso significa que você precisa tomar no mínimo essa quantidade diária. Eu sei que para muitas pessoas tomar essa quantidade de água é difícil, ou até mesmo a gente acaba esquecendo, não é verdade? Quantas vezes você já esqueceu? Portanto, a dica é que você separe a quantidade de água em pequenas garrafas e vá tomando ao longo do dia, como eu faço. Faça o teste. A partir de hoje, consuma a quantidade ideal de água para o seu peso e ao final da semana me conta se o aspecto das suas fezes e das suas dores intestinais melhoraram. Deixa eu beber minha água agora. Que delícia! Mas preste atenção, de nada adianta você fazer isso se não deixar de cometer os erros que falamos na aula 1. Passo 2, dormir bem. Você já parou para pensar que passamos cerca de 1/3 da nossa vida dormindo? Você sabia disso? Com isso, já percebemos o quanto é importante termos um sono de qualidade. Porém, não termos um sono de qualidade, horas de sono suficientes, pode nos trazer diversos prejuízos para a nossa saúde. Nosso sono controla e regula nosso metabolismo, regula nossa capacidade de raciocínio, nossos hormônios, nosso sistema imunológico e a sensação de saciedade e de fome. Sabemos que a privação do sono atrapalha diretamente o nosso processo de emagrecimento e ganho de massa muscular, além de levar a alterações de pressão arterial, podendo nos trazer riscos cardiovasculares, além de estar relacionada com resistência à insulina, o que leva ao diabetes. Como a alimentação pode influenciar na qualidade do sono? Você já se perguntou isso? Você já reparou que quando você come muitos alimentos ricos em carboidratos antes de dormir, é bem mais difícil pegar no sono? Sabe por que isso acontece? Porque eles são queimados rapidamente pelo organismo e são convertidos em energia. Essa energia ela acabará te deixando acordada ao invés de fazer com que você pegue no sono. Já quando você consome muito açúcar, há o aumento da liberação de insulina que prejudica a produção da melatonina, que é conhecido como hormônio do sono. Quanto maior a quantidade de alimentos ingeridos e quanto menos saudáveis forem esses alimentos, maiores as chances de te causarem mal ao seu organismo. Isso fará com que você acabe dormindo menos horas do que você deveria dormir. Você irá dormir mal, levantar muito durante a noite e ter um sono nada relaxante e ainda mais revigorante. E aí no dia seguinte, para você conseguir manter seu corpo ativo, você precisará de alimentos que te darão energia rápida, que você vai encontrar principalmente aonde? Nos benditos carboidratos e os açúcares. Adivinha só o que vai acontecer? Você irá entrar em um ciclo vicioso e esse ciclo irá acabar com a sua saúde. Por isso, eu vou te ensinar 3 passos para você pôr em prática hoje mesmo. Passo 1. Na última refeição do dia, evite alimentos ou bebidas estimulantes que podem afetar o sono e causar ansiedade, como café, mate, chá verde, chá preto, refrigerante tipo cola, guaraná, bebidas energéticas. Faça a troca desses estimulantes por chás naturais, que possuem efeitos contrários, efeitos calmantes, como a melissa, camomila, mulungu, erva doce, erva cidreira ou capim-limão. Dica 2. Evite fazer refeições perto do horário de dormir,
principalmente se você consumir alimentos pesados. Escolha ingerir alimentos leves, de fácil digestão e em menor quantidade. O ideal é que sua última refeição do dia seja feita 3 a 4 horas antes de deitar. Isso garante a produção eficiente do hormônio GH, conhecido como fonte da juventude. Ele aumenta a queima de gordura, melhora a qualidade do sono, fortalece os ossos, reduz o risco de doenças cardiovasculares, entre outros benefícios à saúde. Dica 3. Deixe o seu quarto totalmente escuro. Você já ouviu falar em ciclo circadiano? Pois bem, ele é o ciclo natural do nosso corpo, como se fosse o nosso relógio interno. O que ele faz? Esse ciclo ele é totalmente regulado pela luz. Durante o dia, a luz dita o ritmo do nosso corpo, nos mantendo em alta atividade. E ao anoitecer, a ausência da luz estimula a produção de hormônios como a melatonina, que é essencial para o seu sono, para manter o seu sono. No entanto, se ao anoitecer continuarmos estimulando o nosso corpo com excesso de luz, iremos desregular esse ciclo e teremos mais dificuldades para você conseguir dormir. O ideal é que você deixe o seu quarto em escuridão total. E a luz de TV no seu quarto? Então, é bom nem que ela esteja presente, pois quando digo escuro, é escuridão total mesmo. Se não for possível ficar em um ambiente totalmente escuro, use máscara ou algum lenço nos olhos. Isso vai mudar completamente o seu sono. Passo 3. Agora vamos para o terceiro passo muito importante e fundamental para você resgatar a sua saúde. A suplementação. Ao contrário do que muitas pessoas acham, quando eu digo suplementação, não significa ir até uma farmácia mais próxima, comprar um multivitamínico qualquer ou aqueles potes enormes e consumir achando que vai trazer algum benefício para você. Muito menos achar que suplementação é um tipo de remédio. Não tem nada a ver com isso. Suplementar significa a complementação dos nutrientes, vitaminas e minerais que não conseguimos absorver apenas pela alimentação. Então, o cuidado também para não achar que a suplementação pode substituir uma boa alimentação. Os dois precisam caminhar juntinhos. A verdade é que em todas as fases da vida nós precisamos desse auxílio. Mesmo quando não percebemos, por exemplo, na infância, temos alguns nutrientes necessários para o crescimento, como zinco, ferro e magnésio. Já na adolescência, para a gente melhorar o desenvolvimento corporal e hormonal também, é preciso focar na vitamina C, na vitamina A e no complexo B. Então, os adultos precisam da reposição principalmente da vitamina D, colágeno e selênio, entre outros, claro. Verdade seja dita, vivemos em uma sociedade do imediatismo. Cada vez mais temos atividades para fazer no nosso dia a dia e acabamos deixando a coisa mais importante de lado, que é a nossa saúde. Então, por vezes, podemos investir numa boa alimentação, mas não podemos nos esquecer também dos exercícios físicos, outra coisa que pode estar também terminando com a sua saúde. E não podemos deixar também de beber água, conforme nós falamos. Por esses motivos, às vezes temos que suprir as nossas necessidades vitamínicas através da suplementação. Por isso é tão importante começar a pensar mais em si e entender que o nosso corpo está precisando de muitas coisas. Às vezes nos sentimos tristes, desanimados, mas já parou para você pensar que pode ser falta de vitamina D? Apesar dela ser encontrada na luz solar e em alguns alimentos, devido à nossa rotina, nós podemos deixar de absorvê-la na quantidade necessária, causando danos físicos e psicológicos. Primeiramente, é preciso entender quais são as falhas presentes no seu organismo atualmente e ver o que, no momento atual da sua vida, quais são as suas necessidades devido à sua rotina, à sua atividade física e assim por diante. Por isso, sempre ensino para as minhas alunas do MIV que cada organismo é diferente do outro e, portanto, a maioria dos tipos e quantidade de nutrientes também são diferentes. Isso é super individualizado. Entendido tudo isso? Para que você possa já cuidar da sua suplementação, temos um suplemento que todos devemos tomar. Sabe qual? Nós temos o magnésio e o zinco. São dois suplementos super importantes que todo mundo tem a desejar.
Não precisa nem fazer exame para saber que você precisa disso. Você está vendo quando temos o conhecimento, tudo isso vai se encaixando? Na primeira aula eu te apresentei os erros que te impedem de se livrar das suas dores e doenças. Agora você está vendo 3 passos para começar a melhorar a sua saúde hoje mesmo. E olha só, quão maravilhoso é quando você consegue aplicar todo esse conhecimento e começa a ter os resultados que nunca teve antes. Fui cada dia me sentindo melhor e com uma semana eu já não sentia mais dor. Foi assim, uma coisa de imediato. Nos primeiros 30 dias você conseguiu sentir diferença? Muito. Na primeira semana, Ruth, já intestino funcionar com a intensidade completa, dormir as noites de sono completas, sem levantar. Quais doenças você tinha antes do meu médico? Síndrome do intestino irritável, ovário policístico e a trombose e rinite. Aí, 4. E agora, quantas doenças você tem? Nenhuma. Eu não acredito. Estão todas totalmente controladas. Tá tudo controlado, né? Sentimentos, essas sensações ou doenças, você tem alguma delas hoje? Não mais. Que doença dessas que você tinha, você tem agora? Nada, nenhuma. Zerou, você não tem mais nenhuma. Eu não tenho um ponto de dor no meu abdômen. Nada, é 0 de dor. Que maravilha, Zé. Eu não fiquei mais doente, graças a Deus, né? Nem espirro, nem nada. Você está se sentindo melhor 95%. Sim, isso? Com certeza. Tô super bem, assim, porque igual você sempre fala da barriga estufada, assim, come e fica com a barriga estufada. Eu não tenho mais isso, eu não sei o que é isso. Nunca mais tomei remédio para dor de cabeça. Então, com frequência? Toda semana. E daí eu me sentia tão bem, totalmente desinflamada, totalmente sem dor. Remédio você não toma mais nenhum. Exatamente. Quando a médica falou pra mim, olha, Mira, você tá livre do Marevan. Nossa, eu chorei lá no consultório. Você tá tendo saúde, que é o que não tem preço, né, na verdade. Você ser uma pessoa saudável não tem preço. Lembra que no início da aula eu disse que ia te passar uma receita poderosa que vai te ajudar no processo de desinflamação? Essa receita pode ser preparada hoje mesmo. Além da receita, vou te passar um protocolo de um dia inteirinho para você desintoxicar seu corpo. Será um protocolo seguido da receita poderosa de chás e sopas. Tudo 100% natural, fácil de encontrar e barato. Esse protocolo vai reiniciar o seu intestino, eliminando todas as toxinas e melhorando a absorção dos nutrientes. Alguns dos benefícios que você pode ter fazendo esse protocolo são redução da inflamação, por ser rico em ômega 3, melhora da saúde das articulações por conter glicosamina e condroitina, que formam a cartilagem, ajuda na proteção de ossos e dentes por conter cálcio, fósforo e magnésio, prevenindo depressão e ansiedade por ser rico em glicina, melhorando o funcionamento do cérebro, mantendo a pele, unhas e cabelos saudáveis, pois é rico em colágeno. Veja como foi com essas pessoas. Você vai encontrar a receita poderosa e o protocolo lá na comunidade do Facebook. Então, para participar, ao fim desta aula, é só clicar aqui embaixo no botão azul Entrar na comunidade do Facebook. Todas essas informações são preciosas. Você é muito privilegiada de estar aqui comigo. E só de pensar na quantidade de vidas que podemos transformar através dessas informações, me sinto mais viva, certa de que estou cumprindo o meu propósito. E justamente por saber que essas informações são só o início, é que eu desenvolvi o MIV, o Método Imunidade para a Vida. Um método com um roteiro completo, responsável por transformar a vida de centenas de mulheres. Um programa 100% online para livrar pessoas de suas dores e doenças sem remédios em até 90 dias, através da alimentação. Seja diabetes, hipertensão, colesterol alto, dores do corpo, indisposição, cansaço excessivo
depressivo ou qualquer outra doença que as impeça de assumir o controle da sua vida. Na aula 3, eu irei responder o máximo de dúvidas possíveis das quais vocês estão me enviando. Eu vou te dar também o passo a passo para você se prevenir, tratar e até mesmo curar suas dores e doenças em até 90 dias. Algumas pessoas estão me perguntando sobre as inscrições para o MIV. Nos próximos dias nós abriremos as matrículas para o programa e na próxima aula eu irei reservar alguns minutos para te explicar certinho como vai funcionar e como garantir a sua vaga. Então fique atenta, pois no dia 19, sexta-feira, às 8 da manhã, eu vou disponibilizar o link da aula 3. Até lá, não deixe de participar da comunidade do Facebook e compartilhar conosco suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula. Meu nome é Lucinda, eu sou de São José do Rio Preto, tenho 67 anos. Há mais de 30 anos, doente, muito doente, com depressão, fibromialgia, disbiose, dor de cabeça, tomando 4 Dorflex por dia era o mínimo, mais remédios anti-inflamatórios. Olá, meu nome é Yara, tenho 63 anos, moro em Florianópolis. Há um ano eu conheci a doutora Ruth, tenho artrite reumatoide, hoje sem sintomas, tomava imunossupressor, estava apavoradíssima com a pandemia. Oi, eu sou Bem-vinda, tenho 57 anos e sou de Porto Velho, Rondônia. Há 7 anos atrás, quando eu estava entrando na menopausa, eu descobri que eu estava hipertensa. Foi terrível ter que ouvir isso. Aí fui em vários médicos e sempre fazia a mesma pergunta, se eu tinha como me curar, se poderia reverter, né, a hipertensão. E todos me disseram a mesma coisa, que hipertensão não tem cura. Isso me deixava muito mal. Eu sou daqui de Mococa, eu tenho 57 anos e eu tenho artrite psoriásica. E eu só tenho a agradecer a Deus, assim, por ter aparecido a doutora Ruth na minha vida, por ter, assim, no momento certo, porque eu já estava, assim, em um certo desespero tão grande que eu já estava com depressão, com pânico, uma ansiedade que eu não sabia mais o que fazer. E, assim, foi muito difícil chegar a um ponto que eu cheguei de achar que a minha vida não valia mais a pena. Foi muito importante para mim ter feito esse curso, que foi maravilhoso, foi conhecimento, muito aprendizado, assim, muito prático, muito fácil, tem como a gente rever, mentorias, médicos participando, a Raigna dando todos o suporte para a gente sobre os suplementos. Amei. Então, desde o dia 1º de maio, eu não tomo mais remédios. Hoje o que eu tomo são suplementos, a alimentação que ela orientou eu cortei no 1º dia. Então eu percebo assim que tudo está sendo modificado. Conseguimos, eu e meu marido, modificar o quadro da nossa saúde, né? Ele tem problema cardíaco, diabetes, hoje ele não tem sintomas, não toma medicamento assim como eu. É desesperador você ver suas mãos doloridas, ser doente e sem saber muito o que fazer, e os médicos simplesmente te avisando que você ia ter que acostumar com a dor, acostumar a ver os seus dedos ficar defeituosos. E não é bem assim não. A doutora Ruth apareceu, entramos no MIV e graças a Deus eu só tenho que agradecer. Mas o mais importante, eu não tenho dor, eu não tenho fezes com sangue, eu não tenho cólicas horrorosas como eu tinha. Então tudo está ficando para trás. E eu decidi que eu começaria a envelhecer com uma qualidade de vida. Eu comecei a seguir ela, que minha prima mandou um vídeo para mim de Campinas, e dali por diante eu comecei a seguir ela. E eu aprendi muito com ela. Eu tinha muita cólica de gases, eu sou pré-diabética, a família inteira é diabética. Hoje eu não sou mais. Hoje eu tenho uma alegria de viver. Mudei totalmente a minha alimentação. Com o curso agora, eu aprendi muito mais. Hoje eu tenho muita alegria de viver, faço minha academia, tenho mais disposição, não tenho mais cólica de gases, não tenho a minha glicemia, minha diabetes abaixaram muito, hoje não tenho mais, não tomo nenhum medicamento,
Nunca mais fiquei gripado depois que eu conheci a doutora Ruth, vai fazer 1 ano já. E graças a Deus aqui em casa ninguém pegou corona, então assim, a gente faz toma todos os suplementos, todas as prevenções que a doutora Ruth passa. Até que 1 ano atrás, meu filho me mostrou a primeira live da doutora Ruth, foi quando eu a conheci. Assisti, né, a live e logo depois eu fiquei sabendo do Pulso 80, que hoje é o MIV. Assisti as aulas, todas as aulas. Aí eu vindo aqueles depoimentos, eu achava que era tudo combinado. Eu não acreditava que aquelas pessoas estavam todas curadas. Mas aqui estou eu para dizer que realmente tem cura a hipertensão. Eu estou curada. Eu não sou mais hipertensa. O meu cardiologista tirou toda a minha medicação, losartana, simvastatina, AS. Hoje eu não tomo mais nada. E isso eu tenho que agradecer por tudo isso. Agradecer a Deus, agradecer ao meu filho que passou isso, que pagou o curso para mim. E a doutora Ruth, pelos ensinamentos, por ter me ajudado. Não quero ficar mais doente, não quero ficar mais escrava da doença. Então vale a pena para mim esse programa, o grupo de amigas que eu faço parte, e que a gente vai interagindo, a gente vai ficando próximas e uma vai ajudando as outras. Então, doutora Ragna, a doutora Ruth, a minha gratidão imensa pelo carinho e a dedicação que tem com todas nós. Um grande beijo para vocês e muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua vontade de ajudar a gente. Tá? Eu só queria ter conhecido a senhora há uns 10 anos atrás. Muito obrigada, um beijo.